Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane, nós vamos para a nossa aula de número 32 de Geografia. Na nossa aula de hoje, nós veremos um pouquinho mais sobre a formação dos bairros. Nossos objetivos de hoje são conhecer os aspectos socioeconômicos dos bairros que formam a cidade de São Bento do Sul. Nós vamos também identificar as classificações dos bairros residenciais, comerciais e também industriais. Então, só recordando um pouquinho a nossa aula anterior, nós vimos que o nosso estado, assim como as cidades catarinenses, elas são marcadas pelos traços da imigração, tendo uma influência nos aspectos econômicos, sociais e também culturais. E dando sequência à nossa aula de hoje, nós veremos um pouquinho mais sobre os aspectos da formação dos bairros aqui da nossa cidade. Então, nós vamos ter a nossa cidade e também vamos ter as nossas origens. A cidade de São Bento do Sul, ela está localizada na região do Planalto Norte Catarinense, com uma população de aproximadamente 80 mil habitantes, pouquinho mais até. Ele trata-se de uma região industrial com destaque para a produção moveleira, têxtil e também a área metalúrgica. E as divisões dessas localizações? Sabemos que o Brasil, nosso país, ele fica no continente chamado América do Sul e que o nosso estado, Santa Catarina, ele fica em uma das regiões também denominadas o sul do país. E por outro lado, a nossa cidade, que é no caso São Bento do Sul, a localização dela mais precisa, conhecida no mapa, enfim, nos livros didáticos como o Planalto Norte Catarinense, no norte de Santa Catarina. São muitas divisões e também muitas localizações que nós estudamos até aqui, não é mesmo, quarto ano? Então, dando continuidade aos estudos de localizações, veremos um pouquinho mais sobre a divisão dos bairros do nosso município. Como a gente viu, desde o país que tem uma divisão por regiões norte, sul, centro-oeste, nordeste. Todas essas divisões nós já estudamos e conhecemos um pouquinho sobre os aspectos de cada região. Nós temos visto aqui Santa Catarina sobre as mesorregiões e agora a gente estudou um pouquinho sobre São Bento do Sul. E dentro de São Bento do Sul, no município, a gente também tem essas divisões. E essas divisões são conhecidas como bairros. E sobre esse conceito de bairro, o que nós podemos levar em consideração? Os bairros, eles são divisões também geográficas das cidades, repletas de particularidades. Eles podem ser classificados segundo a comunidade que habita ali ou também segundo os elementos que compõem o município. Podemos também afirmar que os bairros, eles são sub-áreas das cidades e também dos municípios, formados, no caso, pelas residências, pelos comércios, pelas indústrias. E nós vamos ter também os aspectos dos bairros. Os bairros, eles são áreas, no caso, compartimentais e eles, no caso, compõem uma cidade, um município, cujas características elas estão associadas ao processo de formação local e às pessoas que nele vivem e que formam essa comunidade. E essa divisão geográfica ela acontece mediante a necessidade de facilitar a localização, mas também os estudos e as pesquisas que são determinadas por áreas. E para a gente pensar um pouquinho, para a gente refletir um pouquinho sobre essa questão do bairro, você já parou e pensou sobre as regiões centrais das cidades, que elas possuem características geralmente comuns, ou que já reparou que tem regiões periféricas que assemelham-se quanto à sua composição? Isso faz parte, no caso, para que existam essa divisão, essa diferenciação dos bairros. E por isso que eles são organizados
segundo a ocupação dessas comunidades. Por exemplo, tem pessoas que vivem mais no centro e tem pessoas que vivem em áreas mais retiradas. A nossa cidade aqui, São Bento do Sul, ela não podemos dizer que ela tem uma área assim totalmente periférica, ela tem umas áreas mais retiradas, tem uns bairros menos favorecidos, podemos assim dizer, mas não podemos afirmar que tem bairros aqui que são totalmente favela, que tem casas com aglomerados. Então é um pouquinho diferente a nossa cidade pelo número de habitantes, pela questão cultural também. E dentro desses tipos de bairro, de forma geral, os bairros eles podem ser construídos, constituídos pelas ruas, pelas casas, os edifícios, os condomínios industriais e comércios, as praças também, os shoppings, monumentos e entre outros. Eles podem também ser classificados segundo a sua localização, apresentar na cidade também alguns aspectos como financeiro, turístico, tecnológico, entre outros. Por exemplo, aqui no centro de São Bento do Sul, nós sabemos que ele é um centro mais comercial, porque ele tem mais lojas, farmácias, tem diversos comércios que abrigam o centro de São Bento do Sul. Se nós caminharmos mais um pouco para outros bairros, nós veremos indústrias e também teremos um outro tipo de bairro, uma outra classificação. Primeiramente, ele é necessário dizer que não há uma classificação oficial para determinar os tipos de bairro. Os bairros, geralmente, eles recebem as denominações segundo as suas características e a sua comunidade. E a quantidade também de comércios, as residências, indústrias, empresas e também as repartições públicas. Aqui em São Bento do Sul, nós temos mais ou menos uns 19 bairros. Nós temos o bairro do Alpino, Bela Aliança, Buemerwald, Brasília, Centenário, Centro, Colonial, Cruzeiro, bairro Dona Francisca, Lençol, Mato Preto, Oxford, Progresso, Rio Negro, Rio Vermelho Estação, Rio Vermelho e Povoado, o Xirã, Serra Alta, 25 de Julho, e ainda temos a localidade de Rio Natal e também Ano Bom, que fazem parte ainda da localidade aqui de São Bento do Sul. Aqui a gente tem um mapa de como que é a classificação dos bairros. Então aqui nós temos o primeiro um fragmento, temos nesse canto aqui a cidade de São Bento do Sul, a formação da cidade, e dentro dessa formação da cidade nós vamos ter a classificação desses bairros. A gente pode ver que temos bairros bem grandes como Serra Alta e Progresso, temos bairros menores, como é o bairro do Mato Preto, Alpino, que são bairros um pouquinho menores, levando em consideração o número de residências, de pessoas, de comércios que existem nessas localidades. E nós temos também um outro modelo aqui de mapa da nossa cidade. Quando a gente procura um mapa, além desse mapa aqui, além daqueles mapas que a gente tem em sala de aula, na internet a gente encontra à disposição assim. Além do nome dos bairros, geralmente um comércio para referenciar também aquele bairro. Então a gente tem o Hotel Eliana, em São Bento do Sul, temos perto o cemitério principal, nós vamos ter também mercados, tudo isso vai demarcar o território desses bairros. Dentro de um mapa, nós podemos encontrar vários elementos a serem percebidos. Podemos citar a orientação, que seria essa localização norte, sul, etc. Também podemos perceber, muitas vezes, os rios, os limites entre os municípios, entre outros elementos. E ao analisarmos o mapa, representando os bairros da nossa cidade, nós percebemos outros elementos, como a questão das ruas, as avenidas, as principais rodovias que ligam uma cidade à outra. Há também estabelecimentos comerciais,
os hotéis, restaurantes, que cada bairro pode oferecer e tem nesse bairro. Dentro dos bairros, nós podemos destacar também aqueles que são comerciais, residenciais e industriais. Os bairros comerciais é aquele que predomina a questão dos comércios, uma diversidade de comércios. Nós vamos ter também bairros residenciais. Nessa classificação vão predominar residências, as casas, condomínios, as moradias que existem ali, e não levando tanto em consideração a questão do comércio. E vamos ter também a questão dos bairros industriais. Nesses, nós encontramos em regiões mais afastadas do centro da cidade, né? E há também uma diversidade de indústria, como o próprio nome já diz, bairro industrial. Aqui em São Bento do Sul, no centro, nós podemos classificar como um bairro comercial, pois encontramos uma variedade de produtos e também de serviços. Tanto é que no centro da cidade se localiza a prefeitura e dentro da prefeitura nós também precisamos de outras prestações de serviço. Temos os comércios variados, desde farmácia, hotéis, mercados, escolas, tudo isso faz parte, né, para que seja um bairro comercial. Já como distrito industrial, temos o bairro Brasília e o bairro de Serra Alta, que eles comportam grandes indústrias. Então, o bairro Brasília, nós vamos ter uma empresa bem grande, que é a Tupper S.A., e no bairro de Serra Alta, nós temos a Fiação São Bento, que é uma grande empresa também. É um pouquinho mais retirada e também vai abrigar como um bairro industrial. Não só essas são as maiores indústrias que tem, né, presente no bairro, mas a nossa cidade tem diversos outros setores também. Não só de fiação, a área têxtil, não só metalúrgico, madeireiro, entre outros. E como os bairros assim residenciais, nós podemos classificar o bairro Progresso, onde tem mais casas, e também o bairro Xirã, que tem casas, moradias, pequenos prédios também. Então, é classificado como um bairros residenciais. Predominam muito mais casas do que comércios ou do que mesmo as indústrias. Além desses elementos no bairro, nós podemos classificá-lo segundo o valor de compra dos terrenos e também dos imóveis que eles fazem parte. Sendo assim, muitas pessoas referem-se aos bairros como bairro de classe média, classe alta ou mesmo baixa renda. São bairros mais retirados. Essas classificações têm, portanto, relação com o poder econômico, o poder aquisitivo de seus habitantes. Então, é uma classificação também geográfica, segundo o IBGE. Quem tem mais condições econômicas vai estar melhor localizado, e quem tem menos condições vai morar em bairros mais retirados. E agora, pessoal, nós aprendemos um pouquinho mais sobre a nossa cidade, sobre a nossa localização. Vamos à nossa atividade sobre a aula de hoje. Nós vamos precisar do nosso caderno, lápis e também da borracha. Até a próxima aula, pessoal!